na quinta-feira, numa campanha, uma carta para Deus. E Deus, Ele tem falado muito nos nossos corações a respeito de oração, de jejum. Eu louvo a Deus porque através das nossas orações, cada um de nós está aqui, né? Hoje eu vendo a dona Ana, irmão Reginaldo, né? Tá os irmãos aí, o filho da nossa irmã. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem trabalhado. E uma das coisas que nós precisamos priorizar, irmãos, no tempo de hoje, é a oração. E nós estamos fazendo, então, está aqui as cartas. Amanhã, se eu não conseguir chegar, mas o pastor Rodrigo vai estar indo para o monte queimando essas cartas. Então, toda a campanha de quinta, nós estamos dando quinta e domingo, para os irmãos se inscreverem e colocar aqui. E na outra quinta a gente vai fazer quinta e domingo, para a gente colocar aqui. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus, quem não tem ainda, quem quiser, está ali com o obreiro Hugo. Você levanta a mão, o obreiro Hugo vai entregar, junto com os irmãos. Irmãos, esse ato de fé, né? Tem gente que, não, isso é ritual, isso não está na Bíblia, ou se está na Bíblia. Irmãos, eu creio naquilo que Deus, Ele ministra nos nossos corações, né, irmão? Aquilo que Deus colocou no seu coração, no meu coração. É uma das coisas que eu vou dizer aqui na pregação, mas tem uma. Quem disse, irmãos, para Daniel ficar de frente à janela orando? De repente ele criou um rito, né? Vou ficar na frente da janela orando aqui. Vou fazer o jejum de legumes. De repente é um rito. Escrever uma carta para Deus pode ser um rito. Para alguns, para mim é fé. Para mim, Deus, ele em todo momento, ele olha para nós e quer uma atitude nossa referente à fé. E às vezes a gente faz umas doideiras, irmãos. Que isso a gente precisa entender, aguçar o nosso entendimento para uma fé. E nós hoje, nós entendemos, irmãos, que você escreveu uma carta para o Senhor. Eu disse aqui na quinta-feira que a gente tinha uma mania lá um tempo atrás, né, quando era o Faustão, escrever uma carta para o Faustão. Lembra quando baú do Faustão, caminhão do Faustão? A gente perdia um montão de tempo escrevendo carta e colocando lá para ser vencedor. Para ser vencedor de um caminhão. E às vezes a gente não cria um momento de escrever uma carta para Deus para a gente ser vencedor, né? Então é questão da gente entender isso. Eu quero hoje, irmãos, estar lendo com vocês. Eu dei uma maratona de culto para o pastor Rodrigo ele ministrar, e é muito bom ouvir o pastor Rodrigo ministrando, mas hoje eu falei assim, hoje eu vou dar uma folga na gargantinha do meu obreiro, do meu pastor, e quinta-feira ele está de volta, e domingo ele vai pregar na ceia, então a gente vai deixar ele para um pouquinho, para domingo ou quinta, se caso a gente não tiver. Eu acredito que vai ter o obreiro Hugo que está entrando em contato aí com o irmão. Mas abra suas Bíblias, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Como eu te falei, nós estamos falando de oração. E Deus me deu esse texto, irmãos. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Eu não sei por quanto tempo, mas eu quero tentar, junto com vocês, analisarmos o que o escritor de Hebreus, para alguns é desconhecido, para outros teólogos, igual o meu diácono Kleber aí, é Paulo, e eu também acho, mas como não temos a certeza, a gente fica naquilo que a gente entende. E eu quero entender, irmão, junto contigo, esse capítulo de Hebreus, capítulo 10, no versículo 19, nós vamos ler até o 24. Nós vamos juntos falarmos um pouco de oração.
texto está dizendo assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas. Isso. Eu queria que a gente conversasse um pouco. Volta para mim lá o versículo 19, a gente vai conversar um pouquinho. E a gente, para entender esse versículo, tem uma tradução que fala Santo dos Santos, entrar no Santo dos Santos. Eu não sei se você vai achar aí, eu não sei se está na King James, eu vi essa tradução. Isso aí. Por que eu quero deixar esse Santo dos Santos? Porque para entender o que o escritor de Hebreus ele fala nesse texto sobre oração. Sobre oração. E uma das coisas, irmãos, que nós precisamos estar atento àquilo que Deus nos dá. E por que o escritor ele diz assim: olha, irmãos, tendo a plena confiança, ou no outra parte está dizendo para que a gente tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos, porque a gente veio quebrando um pouco aquilo que foi escrito lá atrás sobre o tabernáculo, como é que era o tabernáculo lá, né? E ele falando, mostrando Jesus como uma ponte, como um caminho que a gente precisa entender sobre oração. E quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente precisa de tomar um posicionamento. O escritor estava falando assim: olha, irmãos, você precisa agora ter um posicionamento. Para quê? Você precisa ser ousado. Para quê? Você precisa ter uma confiança. E para ser ousado e ter plena confiança, você precisa de ter um posicionamento. Quando fala de ousadia, é você não ter medo. Quando fala de ousadia, que você tem que ter certeza do que você está fazendo. Você não pode ter dúvida naquilo que você está fazendo. E dentro disso, do texto que nós estamos lendo, o escritor falou assim: olha, preste atenção, irmãos. Você não pode ter medo agora. Você não pode agora entender que você está barrado do jeito que estava, porque Jesus agora mudou o curso do negócio. Agora o sacrifício já não é mais do jeito que era, não. Você precisa entender que agora você tem um acesso livre. Só que para isso você tem que ser ousado. Só que para isso você tem que entender que você não precisa mais depender de ninguém. A sua mente precisa mudar, o seu pensamento tem que mudar, o seu posicionamento tem que mudar. Porque, irmãos, nós precisamos agora focar naquilo que a gente fala de oração. Por que nós, seres humanos, nós temos dificuldade? Nós vamos falar de crente, então, vamos falar? Nós, servos de Deus, nós temos dificuldade de orar, irmãos.
A dificuldade de oração. Por quê? Porque a gente precisa, irmão, só decidir. E eu coloquei esses dias no status, eu botei assim, ó, se você decidir orar, você não precisa decidir mais nada. Se você decidir orar, você não precisa decidir mais nada. Através da sua oração, Deus vai decidir por você. Mas isso é atitude, isso é questão de fé, isso é questão de entendimento. Por isso que a nossa dificuldade de orar, dificuldade de se entregar, dificuldade de conversar. Eu estava analisando quando eu estava aqui hoje de manhã, orando, fazendo a minha consagração. Eu estava pensando assim, poxa, eu acho que muita gente está com depressão espiritual. O que é isso, pastor? Depressão espiritual. Parece que a gente está se travando dentro de nós e a gente não consegue mais conversar com Deus. Porque a oração é uma conversa, é um diálogo. E uma parte do contexto de depressão no físico, a pessoa se isola e não quer conversar com ninguém. A pessoa isola e não quer mais papo, quer ficar de lado. E às vezes a gente parece que a gente está assim. Não quer mais orar. Não quer mais ter um diálogo com Deus. Não quer mais conversar. Porque se a oração é um diálogo, por que então eu não converso com Deus? Aí parece que a gente entra numa crise espiritual e acaba a gente ficando com uma depressão. Por quê? Porque se eu decidir a não conversar, se eu decidir a não me prostrar, a não conversar, a não ter um diálogo com Deus, tem alguma coisa errada. Por isso que nós precisamos entender esse texto, irmãos, aonde ele falou assim, você precisa ser ousado agora. Porque na época do tabernáculo, irmão, quando falava de tabernáculo, eu não quero entrar nesse assunto, isso é um estudo que é para os teólogos, a gente vai depois falar um pouco, se a gente entender que há necessidade. Mas no tabernáculo, o povo vinha até o átrio, entregava para os sacerdotes e para os levitas o sacrifício, mediante aquilo que você, se é uma pombinha, um pombinho, se é um carneiro que seja. O sacerdote pegava, levava ao lugar santo, e dali fazia o negócio, cortava, fazia o que tinha que fazer, está lá na Bíblia, se vocês quiserem ler, depois vocês acompanham lá. E depois, uma vez por ano, o que acontecia? O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então nós precisamos entender que agora, o que o escritor estava falando, agora você precisa ser ousado. Mediante ao sangue de Jesus, acabou essa história. Agora você tem o livre acesso. Agora o véu foi rasgado e agora você tem o direito de ir direto ao Santo dos Santos. Por isso que foi cantado no Santo dos Santos. Se você já pisou em outro lugar, você não pode mais viver, irmão. Por quê? Porque se você entrou no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, a sua oração agora é prazerosa, você conversar com Deus. Agora, se eu entendo que eu tenho que ser ousado, eu não posso mais, eu tenho certeza que através do sangue de Jesus, eu entendo que Ele rompeu, eu não preciso mais parar no átrio, eu não preciso mais parar no lugar santo, eu tenho direito de entrar no Santo dos Santos. E o que faz agora? O que eu preciso fazer agora? É ser ousado. O que eu preciso agora para fazer em oração? A plena confiança. O que faz gerar em você agora, irmão, é entendimento. O que faz agora eu e você é posicionamento. Porque se eu já sei, a Bíblia fala, você já sabe, eu já sei, a gente canta, a gente fala, a gente já ouviu falar tantas as vezes que o véu foi rasgado, que você agora tem acesso ao Pai, você pode ir. E por que a gente não vai? Por que nós não vamos?
Por que a gente não é ousado para fazer isso? A gente é ousado para tanta coisa. A gente é determinado em tantas coisas. Por isso que eu falei, se você decidir a orar, você não precisa decidir mais nada na sua vida. É decisão, é entendimento, é para lá que eu vou, é no Santo dos Santos, eu vou orar, eu vou conversar com Ele. Por isso que às vezes, irmãos, a gente tem uma determinada situação, vamos lá, vamos escrever uma carta para Deus, é para a gente impulsionar, para a gente movimentar a fé, para quê? Para estimular você a ter posicionamento para oração. O posicionamento, irmão, que nós precisamos nos colocar em uma vida de oração. A oração, irmãos, está se acabando no meio do povo de Deus. É muito bom esses entretenimentos gospel, né? Chegar lá e ter que cantar e fazer, isso é coisa boa demais. Está aqui louvando, é muito bom. Mas sabe o que a gente tem que entender, irmãos? É que a oração nos posiciona para algo que não está mais no natural. O posicionamento de oração não está mais, Danilo, na terra. Quando a gente se posiciona na oração, a gente sai da terra e nos posicionamos no mundo espiritual. É isso que a igreja, irmãos, está se perdendo. Por quê? Porque está muito na terra, está muito no entretenimento gospel, está muito nos louvores, mas não está esquecendo que o posicionamento da igreja não é aqui na terra, o posicionamento é no mundo espiritual. É por isso que a gente não vence batalha. Por quê? Porque a gente está muito no raso. A gente precisa entender que a oração leva a gente para o alto lugar. É o nosso posicionamento que vai nos elevar, irmãos, aquilo que a gente precisa. Por isso que é ousadia. Ah, mas eu tenho medo de entrar no mundo espiritual por causa das retaliações. Ah, eu tenho medo de entrar em oração, porque toda vez que eu vejo pessoas entrando na oração, entrando no querer de oração, entrando no propósito de alguém, tem retaliação. Tem mesmo, irmão. Porque é guerra espiritual. A gente já sabe, a nossa guerra não é contra um homem, não é contra pessoas. Só que a gente acaba nos perdendo, porque a gente fica lá embaixo. Quer ver uma coisa? A igreja ela não se posiciona em algumas determinadas situações. Quer ver uma coisa, irmãos? Nada contra a gente estar aí, né? Pessoas falando, levantando a bandeira de partido político, fazendo nada contra, a gente precisa participar disso aí. Mas o problema é que a gente está virando ativista. O problema é que a gente está virando ativista, levantando a bandeira, e até precisar de matar, nós vamos matar, nós estamos levantando a bandeira. É esse cara que é bom, vamos lá, e esquecemos de nos posicionar como igreja. Porque a igreja, irmão, posicionada no joelho, não tem ministro, não tem ninguém, mas a igreja está esquecendo de dobrar o joelho e está confiando em homem. É oração. É oração, irmãos, que move o mundo espiritual. É a oração que é a chave para que a gente consiga vencer. Quer ver uma coisa? Presta bem atenção. Olha o posicionamento que eu falo. Quem governava a Babilônia, irmãos? Nabucodonosor. Ele que mandava. Mas quem tinha autoridade? Daniel. O rei era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade lá era Daniel. Mas por quê? Lembra que eu falei? A janela aberta, Daniel ia lá, orava. Ao ponto lá no capítulo 3, de tanto Daniel orar, posicionamento dos amigos, Nabucodonosor falou assim: ah, não, esquece minha estátua.
A partir de hoje, todo mundo tem que entender que o Deus desse camarada aí tem que ser adorado. É posicionamento. Vamos levantar agora, todo mundo tem que me adorar. Eu não vou adorar, não. Eu vou orar. A gente precisa entender, irmãos, o posicionamento da igreja. Ah, pastor, preciso de oração. Sim, se posiciona. Nós estamos como igreja para um ajudar o outro, mas você precisa se posicionar. Eu costumo sempre dizer que cada um de nós precisa ser reconhecido no mundo espiritual. Quem é você? Quem é você no mundo espiritual? Quem é você que quando você ora, o que eles lá em cima, no mundo espiritual, reconhecem? Quando você dobra o seu joelho para orar, como que você é reconhecido lá em cima? O nosso posicionamento, irmãos, é na região celestiais. O nosso posicionamento não é aqui na terra. O nosso posicionamento é quando você dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu sou o teu servo. Está lá. Vai para o 20, irmão, por favor. Porque Cristo, Ele morreu, e pelo novo e vivo caminho que Ele nos descontinuou por intermédio do véu, isso é, do seu próprio corpo. Vamos para o 21. E tendo um magnífico sacerdócio sobre a casa de Deus. Pronto, acabou. Ele entendeu que ele é o caminho. Ele quebrou agora através do sangue, o véu foi rasgado e você tem um livre acesso. É você. É você que pode orar e você que pode entender que você é direto de Deus. A oração é você e Ele. Cristo, Ele nos deu esse direito de agora ter um diálogo diretamente com o Pai. Ele nos deu esse direito de você entender que você dobrar o seu joelho, se você buscar Ele, você pode conquistar, você pode obter, mas não é na terra, tem que ir para o mundo espiritual, tem que ir lá ganhar lá, ó. Só que nós precisamos, irmãos, nos posicionar. As bênçãos dos céus estão para nós. As bênçãos dos céus é para mim e para você. Aonde você chega, você tem que ter autoridade no mundo espiritual. Seja no seu trabalho, está em guerra, vai para o joelho. Seja na tua escola, está em guerra, vai para o joelho. Está em casa, está com problema, vai para o joelho. Vai orar. O problema é que às vezes, sabe o que acontece, irmãos? As pessoas entendem que e fica lá como aquele sumo sacerdote que precisava, não pode ter pecado, que não podia ter nada para falar com Deus. Aí a gente começa a colocar na nossa cabeça: eu sou tão imperfeito, como é que Deus vai me ouvir? Eu tenho pecado, como é que Deus vai me ouvir? A oração, irmãos, não precisa da nossa perfeição, mas da obra perfeita de Deus. A nossa oração não precisa que você seja perfeito, mas sim foi uma obra perfeita de Deus, que rasgou o véu, e agora você tem um livre acesso com o Pai. E é por isso que a gente precisa, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de comunhão com Ele, eu preciso entender que agora eu tenho acesso. Agora eu tenho o acesso, eu tenho a liberdade de ir até o Pai. Eu sou pecador, mas eu tenho acesso. Mas eu não preciso ser. Não, você pode chegar, mas uma coisa é fé. Olha o versículo 22. Você pode até ser pecador,
mas você precisa se achegar a Deus com um coração sincero. Você pode até estar errado, é só chegar nele com um coração sincero. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Que o que ele pede de você, irmã Camila, é só um coração sincero. Vocês estão entendendo que você precisa chegar até Deus com um coração sincero? Pai, eu sou pecador, é legal, eu conheço você. Pai, eu estou todo errado, sim. Com coração sincero, eu conheço você. Mas o importante é que você chegue. O importante é que você chegue. E a igreja, ela precisa continuar com esse entendimento de um crescimento espiritual. Posicionamento onde eu e você nos posicionamos na região celestiais e dizemos, olha, nós estamos como igreja aqui no Frade, nós nos posicionamos como igreja aqui no Frade, e por mais que tenha pessoas falando mal, por mais que tenha pessoas dizendo que aqui tem gente que não presta, mas nós profetizamos que aqui o Frade é uma bênção, e é uma bênção. Por mais que as coisas estão sendo difíceis, mas você precisa se posicionar com o coração sincero para dizer assim, não, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Nós posicionamos, não, meu filho vai ser do Senhor, é do Senhor, a minha casa é do Senhor. É assim que você precisa se posicionar com o coração sincero, mas tem que chegar no Santo dos Santos. Olha, achegamos a Deus com um coração sincero e com absoluta, olha só, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados por quê, irmãos? Lá no lugar santo, lá no tabernáculo, pegava no átrio, chegava no lugar santo, tinha uma torneira que lavava. Aí agora Jesus falou assim, agora você não precisa mais ficar parado não, porque com água pura eu estou te limpando. Eu sou a água. Quando você estiver chegando até o Pai, você entenda que eu morri por você e te lavei, te purifiquei. Agora você pode ir direto ao Santo dos Santos. Você é pecador? Sim, mas com coração sincero você pode se achegar até Deus. É isso que nós precisamos, é nos posicionarmos como igreja para chegar ao Santo dos Santos, chegar até Deus, pelo novo e vivo caminho. Que caminho é esse? É um caminho que Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Irmãos, só que isso é posicionamento. Porque quando eu e você nos posicionarmos como igreja, entendemos que eu preciso estar em constante oração. Cada um de nós, quando a gente estivermos em plena certeza de oração, as coisas mudam. Nós precisamos estar nesse pensamento, irmãos. Nós precisamos estar nessa vida com Deus. Foi um direito conquistado na cruz, irmãos. Ele abriu o caminho. O direito de vida eterna é um direito de falar com o Pai. O direito de vida eterna, mas também tem o direito de falar com Deus. Não foi cantado aqui? Entre no quarto, feche a porta. É atitude.
é reconhecimento. É reconhecimento de quem Ele é para você. É um posicionamento de dizer assim, não, eu vou sentar e vou conversar com Ele. Eu vou chegar e vou ter um diálogo com Deus. O problema, irmão, é que às vezes a gente tenta entender que é só a gente pedir. E a gente esquece que a gente precisa ouvir. Às vezes as nossas necessidades é tão grande que a gente fala. E a gente esquece de ouvir. Ah, mas eu preciso da resposta, Tá, então espera que você vai ouvir. E aí? Se a oração é um diálogo, irmão, se a oração é uma conversa, por que a gente só fala? Por que a gente é até egoísta demais com nós mesmos? A gente acaba sendo egoísta demais com nós mesmos, irmão. Parece que a gente chega no momento de um alto índice de nervosismo, que a gente parece que encosta Deus na parede e começa, você tem que me dar. Tem umas pessoas que chegam até marcar data, se até amanhã você não me der, o negócio vai ficar estreito. Tem pessoas que apertam Deus, irmãos, e está lá, não é. Coloca o 23 para mim, filho. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa, irmãos, não é a confiança da sua vontade, é a confiança da esperança. Não é a confiança que você vai ter o que você está pedindo, é a confiança que Ele vai te dar aquilo que você precisa. Por isso que o nosso posicionamento é entender que eu tenho que chegar, eu tenho que pedir, mas eu também tenho que escutar. E quando Ele fala, olha, você tem que chegar sem dúvida. A dúvida, irmão, nos traz a incerteza. E esse sem duvidar, não é que Ele vai te dar o que você está pedindo. O problema é que a gente chega, não, eu vou entrar com dúvida, eu vou pedir isso e Deus vai me dar isso. E se Ele não te der, aí você desiste. O desistir não é porque você entrou sem dúvida, é porque Ele não te deu o que você quis. O sem duvidar é entender que Ele vai te responder. Não é aquilo que você quer, é que Ele vai te responder. É isso que eu e você precisamos entender na oração. Eu vou entrar, eu vou pedir, mas eu tenho certeza que Ele vai me dar aquilo que Ele tem para mim, não é aquilo que eu quero. É isso que nós precisamos nos posicionar, irmãos, porque às vezes a gente ora muito aquilo que a gente quer e não tem dúvida, mas não tenho dúvida que Ele não vai me dar. Ele vai me dar, eu não tenho dúvida, tá? Aí Ele não dá o que você quer, aí dá ruim. Ele te deu, Ele me deu, mas não era aquilo que eu queria. Ele está me dando, mas não é aquilo que eu quero. Mas mesmo Ele não me dando aquilo que eu não quero, mesmo Ele não me dando aquilo que eu quero, eu mantenho inabalável a confissão da minha esperança. Porque eu espero não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele tem para me dar. Quando eu entro no Santo dos Santos e entendo que eu tenho livre acesso a Ele, que eu entro e oro no meu quarto, que eu dobro o meu joelho, do jeito que a gente falou, e no Santo dos Santos, quando eu entro não tem outro lugar melhor.
eu também preciso entender que as respostas dele não é aquilo que eu quero. Portanto, quem fez a promessa é fiel. Nós precisamos ficar firmes entendendo que a nossa oração está sendo ouvida e que precisamos entender que Ele é fiel e justo. É isso que nós precisamos entender. Que a minha oração e a minha comunhão com Ele precisa andar junto. Porque eu só vou entender os desejos de alguém quando eu ando junto. A minha intimidade com Ele que vai fazer eu entender o que Ele quer para mim. Eu posso andar junto com o pastor Rodrigo. Quando mais intimidades eu tenho com ele, mais ele vai entender aquilo que eu preciso. Eu posso nem abrir minha boca, mas ele já sabe. Através, de repente, do meu olhar, ele vai dizer: poxa, pastor, acho que isso não está bem hoje não. É a mesma coisa quando a gente tem uma intimidade com Deus. Você vai entender o que Ele quer para você. Você já vai começar a orar diferente. Mesmo quando você tem uma coisa que você tanto quer, você vai orar: Senhor, o meu coração está dizendo isso, mas o que o Senhor tem para mim? Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, eu sei que o melhor é entender que Ele tem o melhor para mim. Eu até acho que eu tenho o melhor para mim. Eu até acho que eu quero o melhor para mim. Mas quando a gente se relaciona com Deus, a gente entende que a gente não quer nada de bom para nós. Porque quando a Bíblia fala assim, olha, e a boa vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se a gente olhar o texto, irmãos, a boa, perfeita e agradável vontade dele não é a nossa. Toda boa dele é a nossa. Toda perfeita dele é a nossa imperfeita. E tudo que é agradável dele, a gente não se agrada. Por isso que a gente precisa entender isso. Que a vontade dele não vai ser a sua. Que o que é agradável para ele pode não ser para você. Mas você precisa entender que o agradável para ele é bom para você. Por isso que é um posicionamento de entender. Eu preciso me posicionar, eu preciso me colocar numa vida de oração, para que quanto mais eu oro, mais eu entendo que Ele quer o melhor para mim. Quanto mais eu oro, a minha história vai mudar. A oração, irmão, muda ambiente, a oração muda a história, a oração muda a sentença. Eu preciso entender isso, que a oração ela vai mudar a sentença, a oração muda a história. E é por isso que ele colocou ali, irmão, entra sem duvidar, mantenha inabalável a confissão da vossa esperança, porque quem fez a promessa, Ele é fiel. Precisamos entender isso, irmãos. Posicionamento. Quando um homem se posicionou em meio àqueles profetas de Baal, um homem só se posicionou e levantou o altar para Deus. E através da sua oração, Deus respondeu com fogo. O que mais me faz entender, irmãos, que eu não preciso de quantidade para estar aí comigo. Eu só preciso me posicionar. E se eu me posicionar, você se posicionar, a igreja começa a se posicionar, nós vamos entender que nós vamos mudar histórias de pessoas. Se você entender que você, com o seu posicionamento de oração,
você vai ganhar pessoas para o Senhor. Através do seu posicionamento de oração, você vai mudar sentença na sua vida. Através do posicionamento de oração, você vai mudar histórias de pessoas que estão do seu lado. Através do posicionamento, você vai mudar a sentença e a história da sua pátria. Eu só preciso me posicionar. Eu só preciso me posicionar como igreja. Eu só preciso ser ousado em Deus e me posicionar como igreja. O livre acesso já foi aberto, irmãos. Eu não preciso mais entender que eu preciso de um sacrifício, não, porque o sacrifício foi vivo, já aconteceu. Jesus Cristo foi o sacrifício por você e por mim. E agora eu tenho livre acesso para orar a Deus e buscar a Ele e entender que o meu posicionamento vai mudar a sentença de pessoas. O meu posicionamento vai mudar a sentença da minha família. O meu posicionamento vai mudar a história da minha família. O meu posicionamento em oração vai mudar a sentença de uma cidade. O meu posicionamento como igreja no mundo espiritual vai mudar a sentença da minha pátria. Eu não preciso levantar a bandeira de ninguém. Eu só preciso me posicionar no joelho e entender e que enquanto estiver a igreja na face da terra, tem um povo orando, tem um povo buscando, tem um povo entendendo que enquanto eu estiver com o joelho no chão, o mundo espiritual vai ficar olhando para nós e entender, eu não posso agir naquela casa porque tem gente orando. Eu não posso agir naquele bairro, por quê? Porque tem uma igreja orando. O mundo espiritual vai olhar, eu não posso atingir essa pátria, por quê? Porque tem um povo orando. Eu não posso atingir essa igreja, porque essa igreja está movida de oração. E eu e você, irmãos, nós precisamos nos posicionar em oração. Enquanto a igreja ora, o mundo espiritual não tem poder sobre a sua vida. Só que eu preciso ser ousado. Só que eu não posso ter medo. Vamos fechar no 24? Só que eu preciso, irmãos, considerar o pastor Rodrigo. Considerarmos uns aos outros para nos encorajarmos. Pastor Rodrigo, vai que tu consegue, cara. Vai que tu é um homem de Deus. Vai que tu vai. Vai, irmã Camila, que tu vai conseguir em oração. Vai, Danilo, que você vai conseguir. Olha lá, ó, consideramos uns aos outros. Ei, eu vou ter que considerar que você vai conseguir. Enquanto eu olhar para você e falar assim, filhão, você vai conseguir, cara. Vamos embora. Considerarmos uns aos outros para nos encorajarmos. As manifestações do amor fraternal. A minha oração vai entender que eu preciso de você e você precisa de mim. Quando uma igreja se posiciona em oração, a gente começa a olhar pelo aquele povo que está lá fora. Eu preciso orar pelo aquele povo. Quando eu entendo que é posicionamento da igreja, nos encorajarmos as manifestações do amor fraternal e as boas obras. Quando eu oro, eu consigo entender que eu preciso fazer boas obras. Quando eu oro, eu preciso entender que enquanto o meu irmão tá fraco, eu seguro na mão dele e vou embora. Vamos embora, irmão. O que der para tu, vai dar para mim. Porque a minha vida está em oração. Quando a minha vida está em oração, eu entendo que você precisa de um pouquinho. E eu seguro na tua mão e nós vamos embora. Quando eu estou em oração, eu entendo que as boas obras precisam ser feitas. Quando eu estou em oração, eu preciso ter um amor fraternal. Eu te amo em Cristo Jesus. Quando eu estou em oração, eu não preciso ver o meu irmão caído e dizer, apontar o dedo para ele, ela pecou e ela está errado. Não, a minha oração vai fazer eu segurar na sua mão e vai falar assim, eu conte comigo porque eu estou contigo. A minha oração não faz o apontamento de dedo, a minha oração faz eu erguer minhas mãos para você e segurar nas tuas mãos. Mas eu só consigo fazer isso quando eu sou ousado em Cristo. Eu só consigo fazer isso quando eu me posiciono e entendo que Jesus, pelo novo e vivo caminho, Ele me fez direito de entrar no Santo dos Santos e ter mais intimidade com o Pai.
E quando eu tenho mais intimidade com o Pai, eu consigo entender o amor de Deus. E quanto mais eu entendo o amor de Deus, eu consigo amar pessoas. E quanto mais eu amo pessoas, mais eu me posiciono para orar por elas. E quanto mais eu oro por elas, mais Cristo enche a igreja. Por quê? Porque o amor em conjunto é Jesus que dá o crescimento. Vamos ficar de pé? Deus, Ele nos posiciona, irmãos, nessa noite, para buscarmos em oração tem coisas, irmãos, que nós precisamos nos posicionarmos como igreja. Às vezes a gente está olhando para um lado, olha para o outro dentro da igreja e não vê o irmão. Ao invés da gente nos posicionar para orar, a gente critica porque que ele não veio. Às vezes, se você se preocupar pela alma dele, você critica porque que ele não veio. Se você vê, de repente você está vendo uma pessoa chorando no cantinho, a pessoa logo acha que está em pecado e às vezes só está precisando do seu abraço. E juntos nós vamos então, irmãos, orar. E nós vamos nos posicionar como igreja. É no mundo espiritual. É eu e você. É buscarmos juntos o amor de Cristo. Nós somos uma família. Vamos adorar um pouquinho. Pai querido, nós como igreja nos posicionamos nessa noite e entendemos, ó Pai querido, que o véu já foi rasgado, isso já é ensinado, a gente já sabe, ó Pai querido, mas agora nos dá ousadia, Senhor, tira-nos o medo, Senhor, conforme aquele povo, Senhor Deus amado, falava, não, vai Moisés, não vai eu, nos tira esse medo, Senhor Deus amado, de chegar até Ti. Ajuda a buscar a Ti, Senhor Deus amado, com verdadeiro coração, entrar no Santo dos Santos, ó Pai querido, para buscar a Ti, Senhor Deus amado, em espírito e em verdade. Pai, como é bom orar, Senhor, como é bom entender que o Senhor está nos ouvindo. Ó Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nós não somos perfeitos, Senhor, mas com a Tua perfeição, Senhor Deus amado, Tu nos deu o direito de falar com o Pai, Senhor. Oh, eu preciso entender isso, eu preciso entender, Senhor. Eu preciso entender isso, Senhor. Se eu me humilhar, Senhor, Se eu me humilhar diante do Teu altar, e
Glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos.